Vamos ler então Provérbios 19, versículo 1, versão NVI. Melhor é o pobre do que vive com integridade, do que o tolo que fala perversamente. Provérbios 19, versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. A Bíblia sempre ela enfatiza, o quanto a gente precisa ser de verdade, O quanto o engano, o dolo, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, elas são abomináveis a Deus, Então a palavra ela sempre enfatiza sobre isso. Por quê, gente? Porque o diabo é o pai da mentira, E quando a gente está agindo perversamente, quando a gente está agindo com falsidade, a gente está copiando, sendo semelhante ao inimigo. A gente está sendo semelhante àquilo que ele faz, àquilo que ele é. E nós precisamos ser semelhantes a quem? A Cristo, Nós precisamos procurar esse lugar de semelhança em Cristo, sermos semelhantes a Ele, Então, todo aquele que age perversamente, que age com engano, com dolo, com hipocrisia, ele está se assemelhando a Lúcifer, se assemelhando ao diabo. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É verdade, Há pessoas que são muito zelosas por aquilo que falam, que fazem, só que muitas vezes não têm conhecimento de causa, Elas zelam por aquilo que consideram a verdade, mas nem sempre aquilo é a verdade, Então a gente precisa ter zelo sim, precisamos guardar, zelar pelos bons costumes, pelos princípios, Mas esse é um zelo com conhecimento, não é um zelo sem conhecimento. E a Bíblia diz ali também nem ser precipitado, porque aquele que se precipita vai acabar tropeçando. Quando a gente é precipitado, por exemplo, você é precipitado no caminhar, você vai tropeçar em algum momento. Você está com pressa, está muito precipitado, daqui a pouco você cai, daqui a pouco você tropeça, você dá uma topada com o pé em algum lugar, É isso que acontece com o precipitado, ele acaba perdendo o caminho. Provérbios 19, 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A insensatez revela, uma rebeldia, uma desonra contra o próprio Deus, Porque a insensatez ela tem raiz no orgulho, A insensatez tem raiz na arrogância, na prepotência. Então, quem não precisa aprender com ninguém é porque já sabe tudo, já se considera, Não precisa seguir um princípio, não precisa seguir um mandamento, Porque a própria pessoa se basta. Provérbios 19, 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Meu Deus, coisa triste, Como se diz, o pobre não tem um dia de paz. Gente, Salomão ele trazia verdades, Ele via essa realidade muitas vezes ao seu derredor, ao seu redor. Então, ele era foi um homem mais ricos, mais rico do mundo, e mais rico, do seu tempo. Então, ele tinha essa consciência que a riqueza trazia muitos amigos, mas às vezes o pobre até o seu amigo abandonava, Não deixa de ser aí uma realidade, em muitos casos. Provérbios 19, 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Gente, a testemunha falsa, aquela que fala, que mancha a reputação, aquela que fala mentiras, ela não sairá livre. Tem um preço, A mentira sempre tem um preço. Como se diz, o ditado, a mentira tem perna curta? E é verdade, A mentira é uma hora, o oculto é revelado, E Deus não deixa o mentiroso sem castigo. Provérbios 19, 6. Muitos adulam o governante. Gente, adular é bajular, Muitos bajulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Isso é um fato, Aquele que tem poder, ele é bajulado em todo o tempo. Você pega um líder aí poderoso, você pega aí um governante que tem, um governante de uma cidade, um prefeito, um governador, um líder, às vezes um pastor, que é famoso, uma pessoa. Gente, ela vai ser bajulada por todo mundo. Por quê, Por quê,
ela vai ser bajulada por todo mundo, ela vai ser muito pouco exortada, muito pouco confrontada, porque muitas vezes as pessoas não têm coragem, né? Não tem coragem de confrontar o líder, não tem coragem de confrontar uma pessoa que está em um local mais elevado, né? De poder, de fama, de honra. Então, muitos adulam o governante, um fato. E todos são amigos de quem dá presente. Isso mostra, né, um relacionamento por interesse, né? Um relacionamento por aquilo que a pessoa pode proporcionar, né? Não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela tem. Provérbios 19, 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Às vezes acontece, né? Como a pessoa não tem nada para dar, né? Então ela acaba sendo desprezado por pessoas ao seu redor. Ele continua ainda. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Essa é uma realidade que Salomão constatou, né? No seu tempo. Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Ou seja, o que acalenta? Acolhe, né? Acolhe o entendimento, acalenta o entendimento, então prospera, né? Essa pessoa vai prosperar quando ela acalenta o entendimento. Provérbios 19, 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Interessante que aqui ele repete, né? Ele repetiu aqui o versículo 5, né? Que nós já falamos. E ele continua. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Por quê, gente? Porque não fica bem o tolo viver no luxo, nem o servo dominar príncipes? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade insensata, então não vai valorizar, sabe? Ele não vai usar talvez aquilo que ele possui para abençoar outras pessoas, sabe? Usar a riqueza para abençoar o justo, sabe? Abençoar as pessoas, então é meio que um desperdício, né? Por exemplo, o servo que domina príncipes. Esse servo, a mentalidade dele muitas vezes é uma mentalidade escrava, né? Então ele não vai fazer líderes, ele vai fazer, sabe, pessoas segundo o seu comportamento, segundo a sua mente, segundo a sua mentalidade. Vai criar pessoas com mentalidade, vai criar pessoas com, sabe, na escravidão, sabe, pessoas dependentes emocionais, não vai criar realmente príncipes, né? Porque príncipe gera príncipe, né? Líder gera líder, mas quem é servo vai gerar servos, sabe? Mas não servos numa linguagem boa, né? De servir, mas uma linguagem de servidão, sabe? É que eu posso falar, gente? Uma mentalidade realmente de escrava, sabe? Por exemplo, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo lá, que ele estava lá, né? Ele tinha tudo, tinha acesso a tudo, mas ele se via como um escravo. Tinha acesso por que você nunca sacrificou um cordeiro para mim, nunca fez uma festa? Filho, tudo que eu tenho é teu. Essa é a mentalidade de escravo, essa é a mentalidade caída, né? Então o servo, quando ele domina príncipes, ele vai querer que esse príncipe se comporte como ele considera que é o adequado, né? Mas a mentalidade dele é caída, não é uma mentalidade de rei. E ele continua, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Olha, gente, ignorar a ofensa, olha, né? Ignorar a ofensa realmente é algo que a gente precisa aprender. É algo que a gente precisa caminhar nesse lugar de ignorar a ofensa, de não se preocupar com a mancha da nossa reputação, sabe? Deixar que Deus nos defenda, deixar que Deus nos justifique, deixar que Deus fale por nós, né? Então a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 12. A ira do rei é como o rugido do leão. A ira do rei é como o rugido do leão, ou seja, ela é notória, ela é relevante, ela grita alto, ela fala alto, ela é revelada. Mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva, ou seja, o rugido do leão, ele assusta.
A ira do rei é como o rugido do leão. Gente, o rugido do leão, ele causa medo, ele causa espanto, né? Ele causa, nossa, né? Mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva, ou seja, a bondade é como um refrescor, né? Ou seja, o orvalho sobre a relva, ele traz vida, ele traz refrescor, ele traz, sabe? Ele traz aquela, sabe, aquele gozo, aquela paz, né? Então a bondade do rei, ela é como orvalho sobre a relva, mas a sua ira, ela vai causar espanto. Provérbios 19, 13. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Gente, que coisa chata é uma goteira constante. Você tá aqui, tá lá o pingo. Tá pingando, tá pingando, tá pingando. Gente, não dá paz. Você não consegue ter paz, você não consegue, sabe, descansar. Você quer dormir, fica aquela coisa. Gente, o que é isso? O que é isso? É um incômodo constante, né? É um incômodo constante. Assim é a esposa briguenta. É a esposa briguenta, ela tá toda hora falando, sabe? Ela não para. Gente, isso causa, assim, algo... às vezes o marido sai de casa, às vezes o marido não volta para casa depois do trabalho, a mulher não sabe. Porque também ele vive num ambiente que tem uma guerra, é uma pressão constante, é uma cobrança constante, é algo que tá toda vez ali cobrando algo, sabe? Isso é a mulher briguenta. Provérbios 19, 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Olha só que lindo isso, né? A esposa prudente, ela é uma herança do Senhor, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Que lindo. Provérbios 19, 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso, ele tá só, como se diz, né? Ele tá dormindo, levantando, então ele vai passar fome. Porque ele não é diligente, ele não se esforça, ele não corre atrás daquilo que é o seu objetivo, que é o seu sonho. Provérbios 19, 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Olha só, gente, quem obedece o mandamento vai ter vida, porque os mandamentos de Deus são vida. Os mandamentos de Deus são vida, né? Então, quem obedece vai ter vida. O seu caminho vai ser de vida, mas quem não se atenta a ele, quem despreza, vai morrer, né? Caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos de divisão, sabe? Caminhos de morte emocional, né? De morte espiritual, né? Caminhos de morte. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Olha só. E ele o recompensará. Gente, Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quem despreza o pobre, ou seja, quem empresta para o pobre, empresta para o Senhor. Vale a pena, gente, emprestar para o pobre, né? Porque está emprestando para o Senhor e o Senhor não fica devendo. Pelo contrário, ele ainda devolve e restitui com juros e correção monetária, porque ele é bom. Ele é bom. Então, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Meu Deus, olha só que sério. Que a disciplina é vida, a repreensão é vida, a correção é vida, né? Então, que a gente possa sempre estar nesse lugar de disciplina, de correção, de repreensão, porque nisso há esperança. Provérbios 19, 19. Desculpa, gente. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Olha só, aquela pessoa, sabe que tem um gênio mais forte, tem um gênio mais difícil, ela vai precisar de castigo. E se você o poupar, você vai ter que toda a vida poupar, porque ele vai estar sempre cometendo os mesmos erros. Ele vai estar sempre caindo nas mesmas armadilhas. Então você vai poupar uma vez, você vai poupar de novo, porque ele nunca vai aprender. Agora, quando você exerce o castigo,
essa pessoa de dobre, de gênio difícil, ela vai ter que se dobrar, sabe? Ela vai se dobrar. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Verdade, né? A gente faz tanto plano, né? A gente faz tantos sonhos, a gente planeja tantas coisas, mas o que prevalece é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus deseja, é o propósito de Deus. Então, quando você perder algo, quando você não vencer algo, quando você, sabe, perdeu alguma coisa, ou você percebeu que aquilo tomou um outro rumo, agradeça a Deus. Às vezes é Deus livrando você de muita coisa, é Deus livrando você, sabe, lá no futuro, porque a gente vê a foto, mas Deus vê o filme, então ele já sabe o fim. Ele já sabe o fim antes do começo. Então a gente vê a foto agora, nossa, mas aquilo dali seria bom para mim. Nossa, mas aquilo dali era a solução para minha vida, mas Deus vê o filme. A gente vê a foto, mas Deus vê o filme. Então, é que o propósito de Deus prevaleça. Não insista. Não insista naquilo que Deus já fechou a porta. Não insista naquilo que Deus já disse não. Não insista naquilo que Deus já disse não. Não insista naquilo que Deus já sinalizou que ele fechou a porta. Não insista. Não insista, porque o propósito de Deus é que precisa prevalecer. Provérbios 19, versículo 22. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Ser mentiroso é aquilo que vai conduzir à destruição, né? A mentira, ela abre o caminho da perdição, ela abre o caminho da destruição, né? Então, realmente, melhor é ser pobre do que ser mentiroso. Pior ainda é ser pobre e mentiroso. Daí tá lascado, né? Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ele nos conduz à vida, né? A Bíblia diz que não há maldição sem causa, né? Então, se nós tememos o Senhor, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. Se nós tememos ao Senhor, a gente vai caminhar dentro do princípio, dentro da palavra, dentro, né, daquilo que Deus estabeleceu como lei, como mandamento. Então, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Porque tudo é difícil para o preguiçoso, né? Nossa, tem que fazer isso? Ah, não, dá muito trabalho. Ah, não, isso daí não, já desisti, sabe? A pessoa tem um projeto, só tem um sonho, mas tudo que dá trabalho, ela já desiste no meio, ela já desiste no meio do caminho. Provérbios 19, 25. Açoite o zombador. Açoite os zombadores e inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Então, é o caso da disciplina, né? É aquilo que Deus fala sobre a disciplina. Disciplina. Porque se você poupar, você vai ter que poupar e poupar e poupar. Então, ali, o que ele fala? Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Então, o castigo, o açoite aqui, que a gente não está falando de algo físico, né? Mas de um castigo realmente, sabe, de repreensão, de disciplina, vai fazer com que o inexperiente aprenda a prudência. Repreenda o homem que já tem discernimento e ele vai obter ainda maior conhecimento. Provérbios 19, 26. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Gente, às vezes a gente desonra os pais no nosso caráter, né? Sabe, a gente age de uma forma que a gente está desonrando a nossa paternidade, a nossa maternidade, né? Então, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Provérbios 19, 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, não dá para parar, né? Não dá para parar de buscar. Buscar em Deus, buscar em Cristo, buscar na palavra, buscar no Espírito, essa realidade do céu, essa realidade de Deus. Que se você parar, você vai se distanciar, né?
É igual você tá indo em direção a um caminho, você tá indo em direção ao destino. Daí você para no meio do caminho, você não vai chegar. Você para no meio do caminho, você não vai apenas parar, mas você vai acabar se afastando daquilo que você desejava alcançar, que você desejava buscar, porque vai esfriar no seu coração, né? Aquele alvo vai ficar, sabe, vai ficar mais longe, vai ficar mais difícil de ser alcançado. Provérbios 19, 28. A testemunha corrupta zomba da justiça. É exatamente que como ela compra a justiça, ela zomba, né, da verdadeira justiça. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. É o ímpio, aquele que não segue, né, nada, não tem temor, ele tem fome de iniquidade. É como se diz, quanto mais ele está na lama, mais ele se rola na lama. Né? Quanto mais sujo, a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Né? Então a iniquidade, o ímpio tem fome de iniquidade. Paz, Elza, amada, glória a Deus. Provérbios 19, para a gente terminar. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Né? Então, o castigo, ele espera o zombador. O açoite, ele já também está preparado para costas dos tolos, né? Não vale a pena caminhar nesse caminho de loucura, não vale a pena caminhar nesse caminho de estutícia, não vale a pena caminhar no caminho do orgulho, não vale a pena, né? Porque o que espera, além de ser um caminho de morte e destruição, também é o açoite, também é a disciplina, também é a repreensão. Gente, e dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é ser disciplinado, repreendido, exortado por Deus, né? É duro porque vai mexer com as nossas estruturas internas, vai mexer, né? Com o nosso interior e não é fácil, não é fácil. Tem uma palavra que diz, eu não lembro se foi Davi que falou, mas ele falou assim, ó, mais vale cair nas mãos dos homens maus do que nas mãos de um Deus irado, né? Do que nas mãos de um Deus vivo, né? Eu não lembro quem falou essa palavra, mas você cair na mão de Deus para ser exortado, para ser, sabe, repreendido, de fato não é fácil, né? E quem caminha, né, nesse caminho de estutícia, de loucura, de insensatez, um açoite está preparado. E esse açoite é o próprio Deus que prepara. Amém? Esse foi o nosso Provérbios 19, amanhã é Provérbios 20. Estaremos aqui às 8 da manhã, tá? Hoje, né, nas terças-feiras é porque nós temos aula, então nós atrasamos um pouquinho. Mas todos os dias da semana é às 8 da manhã. Se você não assistiu os outros capítulos, todos eles estão lá salvos no meu YouTube. Daniela Santos Oficial. Lá está editado também para que você fique apenas com as lições, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima, gente. Até amanhã. Beijo no coração.